E 3, 2, 1, yes. Seguindo, né, o nosso raciocínio, nós estamos lá no módulo 8, né, da nossa incrível frente C de Simon, ok? Para hoje, em especial, iniciar um assunto que só se encerra no próximo bimestre, na próxima apostila, iniciar um assunto chamado magnetismo. Em especial, no módulo 8, apenas o que nós chamamos de campo magnético, ok? Um módulo super pequenino que a gente vai trabalhar hoje e amanhã com ele. Moçada, veja bem, quando se fala na palavra campo, você já está ligado, né? O que é campo? É a propriedade que um corpo tem de interagir à distância com o outro. Então, quando se fala em campo, eu já sei, poxa, se é um campo gravitacional, ele me dá a propriedade de interagir gravitacionalmente com outra pessoa. E se eu, massa, entro dentro de um campo gravitacional, eu sofrerei as ações desse campo. Qual ação? Duas: armazenar energia e receber a ação de uma força. É isso que uma massa sofre quando está dentro de um campo gravitacional. Uma carga elétrica dentro de um campo elétrico interage eletricamente à distância, né, com a fonte geradora desse campo. E mais, uma carga elétrica dentro de um campo elétrico sofre as ações desse campo, que são duas: armazena energia, potencial elétrica, e recebe a ação de uma força elétrica. Top! A questão aqui agora é, e esse brother? O campo magnético. O que faz o campo magnético? Segundo as pesquisas, né, segundo tudo aquilo que a gente foi descobrindo, da mesma forma, um determinado corpo, a gente já vai entender as propriedades desse corpo, mas um determinado tipo específico de corpo, quando está dentro de um campo magnético, sofre as ações desse campo, que é armazenar energia potencial magnética e receber a ação de uma força magnética. O campo magnético é aquele ente, aquele cara capaz de realizar interação magnética à distância. Quem é que tem campo magnético, moçada? Fala aí. Quem é que tem campo magnético? Eu acho isso aonde? Onde eu Cara, acho? no imã. No ímã. Muito bem. Nos ímãs, ok? Tanto natural quanto artificial, né? Mais comum é o artificial hoje em dia, nos ímãs. O ímã é aquele responsável por gerar campo magnético. O planeta Terra, considerado um grande ímã, também tem campo magnético, inclusive muito estudado pelos cientistas, porque o nosso campo magnético está invertendo demais a polaridade. Não se sabe se pela constante presença de radiação vindo do Sol, né, a famosa explosão solar, ou se simplesmente ele está girando mesmo por uma proposta dele mesmo, uma doideira o nosso campo magnético está ficando, né? E isso tem influências muito importantes em nós. A gente vai explicar para você, né? Poxa, o que acontece se o campo magnético da Terra acaba? Meu Deus, salve-se quem puder. A gente já vai explicar como que funciona isso para você, ok? Então, meus amados, tudo isso é o que nós vamos ter dentro de um ímã, dentro do planeta Terra, ok? Campo magnético, que faz o quê? Interage magneticamente entre si. Só que a primeira ideia é a seguinte, amado, de onde vem o magnetismo das coisas? Existe uma teoria mais ou menos aceita, é a que é utilizada para explicar o magnetismo até então, ok? Porém, não foi uma descoberta
experimental, ela é axiomática, ok? Ela é matemática, não foi ainda uma experiência, né, um resultado experimental. Portanto, ela não é 100% aceita. As pessoas ainda estão procurando a origem do magnetismo, mas a primeira, né, que se sabe até então é na presença do óxido de ferro, o Fe3O4, que ficou conhecido como magnetita, dentro das terminações lá dos metais, né, em geral, esse 3O4 é a terminação tita, né, ou ita, que a gente apresenta aí em alguns minerais, né, vários, por exemplo, o quartzo, que no óxido dele se apresenta na forma de quartzita, ok? E por aí tem mais um monte, tem a hematita, tem a bauxita e por aí vai. Então a gente tem vários tipos de óxido com essa terminação específica, né? Muito coisa da mineralogia e da química também, já que estamos trabalhando com nomenclatura. Mas até então, né, data-se o primeiro ímã, o ímã natural, né, essa rocha, o óxido de ferro, que numa região que ficou conhecida há muito tempo como Magnésia, hoje ela data ali dentro de uma parte da Turquia, né, foi encontrada uma galera, principalmente em muitas regiões vulcânicas antigas, né, rochas capazes de atrair metal. E a galera pegava aquilo, chegava perto de um metalzinho e aquilo grudava e falava: "Uau, o que tem nisso?", né? E essa rocha, conhecida como o ímã natural, é a responsável por ter um campo magnético, cuja teoria mais aceita de sua origem, ainda hoje, está no spin. De quem? Do elétron. Por acaso alguém sabe o que é spin? Aí É o números quânticos, né? Aí a galera, a hora da galera brilhar, né? O que é o número o quê? Quântico. Quântico, que representa o quê? Ah, cara, várias coisas. Várias coisas, né? O que é o spin do elétron? É onde que está o elétron na camada? Ou não? Não. O que significa spin? É que é a parte que espeta. Nossa! Véi, spin, É muito trouxa. acho que é a capacidade do ar, um trem assim. Sei que é a setinha lá. A setinha, né? Que É. simboliza o quê? A orientação que as partículas se movem? A orientação que as partículas rotacionam. O elétron tem um movimento de translação, mas também tem um movimento de rotação. E segundo a química, nos pares eletrônicos, enquanto, né, no parzinho um gira no sentido horário, o outro rotaciona no sentido anti-horário. Rotação, ok? Em torno do seu próprio eixo. Tá aqui, ó. Esse é o movimento. Rotação. A rotação chamada spin. E aí você lembra, o spin tem qual valor? É mais meio, menos meio. Show. E por que será que ele tem o mais ou menos meio como valor? Ah, Jorge, isso aí. O que é 1/2? Meio. Meio. Que simboliza para nós 50%. Mais 50 ou menos 50 é a probabilidade que ele tem de girar em dois sentidos, que é horário e anti-horário. Então, se eu tenho 2, a probabilidade dentro do 100% é a metade. Então, mais meio ou menos meio é a probabilidade que ele tem de rotacionar de um lado e do outro. E na distribuição eletrônica, os pares eletrônicos não fica um negócio mais ou menos assim, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo,
para cima e para baixo? Sim ou não? É, isso aí. Simbolizando nos pares horário, anti-horário, horário, anti-horário, horário e anti-horário. Ô Simon, e se por acaso sobrar? Se por acaso eu tiver uma distribuição com essa sobra aqui, o que significa? Significa que eu passo a ter um número quântico magnético. Vocês estudaram ele? Rapaz, Ou Véi, não seja, é estranho não, acho que mas... não. não é estranho não, né? Ou Não, seja, mas... é porque é uma parte menos importante para a química, mais voltada para a física, e às vezes É. não se vê mesmo, depende muito da apostila, né, do ritmo aí. Moçada, quando eu tenho isso aqui, aí a química diz, temos magnetismo. Por que temos magnetismo? Porque é graças ao spin do elétron que aparece do seu centro linhas de campo magnético. Olha que doideira. Isso é a teoria mais aceita do magnetismo. Toda vez que um elétron rotaciona, o que acontece? Linhas de campo, e se são linhas de campo, tem direção e sentido, linhas de campo magnético orientadas, como por exemplo, aí, ele girando no sentido horário, campo magnético para cima. Agora, se eu coloco um par do lado dele, girando no sentido anti-horário, eu vou girar ou vou gerar magnetismo orientado para baixo. E aí fica simples de entender, né, que vetores para cima e vetores para baixo, perto, no mesmo espaço, tendem a se equilibrar. O que significa isso, então? O campo magnético resultante ali seria zero. Agora, padrinho, se eu tenho partículas sobrando, spin, elétrons girando orientados para o mesmo lado, eu terei um campo magnético resultante, ok? Para o mesmo lado. É claro que é muito diferente a rocha normal do ímã. O ímã, tanto natural quanto artificial, tem um detalhe. Qual detalhe? Físico-químico, tá? Para vocês. Esse é o ímã. E no ímã, você pode anotar, todos os elétrons possuem o mesmo spin. Olha a representação aqui. Isso é o ímã. No ímã, todos os elétrons possuem o mesmo spin. Vamos anotar? Todos. E menos, mesmo spin. Isso significa, então, que o ímã vai gerar um campo magnético orientado, ok? Que sai de um lugar e entra no outro. Ah, entendi, Simon. Porque ele é orientado, né? Se é um campo que vai lá para a direita, significa que num lado desse ímã, que a gente já vai chamar de polo, o campo teria que entrar. No outro lado desse ímã, que a gente vai chamar de outro polo, o campo deveria sair. E isso explica, então, a presença de um campo magnético, de um magnetismo dentro desse ímã. Magnetismo esse que vai interagir com certos tipos de corpos. Meus amados, quem é que pode interagir com um campo magnético? Pego aqui um pedacinho de qualquer coisa, ok? E coloco aqui perto. Ela será atraída por esse campo magnético se for o quê? Existe algum outro objeto que apresenta o mesmo spin? Só objetos ímãs, ok? Só ímãs natural e artificial, né? Todos com o mesmo spin não tem, Henrique, tá bom? Respondam para mim, por favor, moçada. Quem é que pode interagir com o campo magnético? Por Os exemplo, a íons pilha. férricos. Não entendi. Produtos são constituídos de ferro.
De ferro? Somente. A pilha, por exemplo? Ah, tem um aço. Então, o aço são ligas de ferro, né? Então, Aí continua com ferro. Quero saber, somente coisas que têm ferro na composição? não, elétrons também. Simon. Oi, A pilha? a pilha, que tem ferro, né? Tem metal também. Ah, que tem elétrons, cara. Não vai, não? Qualquer coisa que tem elétron? Não, aí não vai bater, velho. Não vai, porque a gente tem elétron, né? Aham. Qualquer matéria eletrizada? Não. Não qualquer matéria eletrizada. E aí? Quem que interage com esse campo magnético? Quem é esse corpinho aqui, ó? Ok? Que ao ver o ímã vai ficar louco de atração por ele. Esse corpinho aí, velho. É. Quem que é? Vou responder para vocês. Ah, pode São responder. qualquer liga, composição que apresente na sua cadeia, né, que apresente na sua matéria a composição fenico, ok? Ferro. O que temos ali? Ferro, níquel e Ferro, nitrogênio e monóxido de carbono. nitrogênio, Hidrogênio, não. Ferro, níquel níquel. e cobalto, ok? Verdade, velho. Primo do penico, que você usa para outras extensões, né? O fenico são as composições que são chamadas. Essa é a primeira parte, depois a gente vai ver uma composição um pouco mais adiantada, tá? Um pouco mais sofisticada, mas essa é a classe de materiais chamados de ferromagnéticos. O que são materiais ferromagnéticos? São materiais que têm alguma dessas composições dentro e que, por isso, são atraídos magneticamente, ok? São atraídos por um campo magnético. E isso tudo acontece porque eles possuem uma propriedade física chamada esterese magnética. Mas isso aí é só para falar bonito, né? Para o conhecimento de vocês, é uma parte que não é cobrada. Mas só para dizer para vocês que existe uma classe de materiais que fornecem essa esterese, né? E outros que não têm isso. Quem for estudar física, principalmente física de partículas, de materiais, vai estudar isso aí em breve, ok? Bom, a partir do ano que vem, né, se as faculdades resolverem retornar, já estão garrados aí ano que vem, se Deus quiser. Ferro, níquel e cobalto, ok, crianças? Essas são as ligas aí responsáveis por serem atraídas pelo magnetismo. Se você for esquecer, puxa lá, ferro, níquel, cobalto. Se você for esquecer também, puxa lá, materiais ferromagnéticos, tudo junto, ferromagnéticos, ok? E assim que você me der um ok, nós vamos apagar essa brincadeira toda aí. Para a gente ver as propriedades do magnetismo. As propriedades. Podemos? Tirou o Printsons. Copiou. Agora pode. Para alguém ainda não, moçada, eu posso apagar para todos? Se alguém não manifeste-se. Vou apagar. Vou apagar. Rony mandou, tô apagando, né, meu irmão? Propriedades do magnetismo.
propriedades do magnetismo, ok? Primeiro, todo ímã possui dois polos, que são chamados de quê? Segundo a orientação da Terra? Norte-sul. Norte e sul. Agora não é mais positivo e negativo, né? Conforme muitas pessoas acreditam. Legal? Não existe monopolo magnético. Não existe monopolo magnético. O que é isso? Só norte ou só sul. Ah, mas e se eu quebrar um ímã no meio? Eu dou origem a dois novos ímãs. E se eu quebrar de novo? Ímãs, até eu chegar no óxido de ferro, ok? Então, quanto mais eu vou quebrando ímãs, mais ímãs, pedaços de ímãs de menor intensidade eu passo a ter, ok? Mas jamais você vai encontrar como você tem. Olha o íon positivo, olha o íon negativo, não tem. Olha, só um polo norte, só um polo sul. Isso não existe, ok? Até porque, por convenção, o nosso ímã tem dois polos. E o campo magnético faz o quê, moçada? Sai de um e entra no outro. Essa figurinha ficou super conhecida porque foi feita experimentalmente, né? Experimentalmente, por um sujeito chamado Nikola Tesla, quando ele pega o ímã e salpica pó de ferro em volta, como vai estar lá nos desenhos da sua apostila depois, na hora que você for ler o capítulo. Botou esse ímã em cima da mesa e jogou pó de ferro por cima e imediatamente o pó de ferro começou a se orientar. Né? O pó de ferro foi orientando, 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 de modo que formou uma figura de linhas de campo, ok? Que por convenção sai de norte e entra onde? No meio do sul, ok? Então, o nosso ímã, ele tem sempre dois polos e por convenção, lembra do campo elétrico? Sai de mais e vai para menos. O nosso campo magnético sai do norte e entra no sul. Esse campo magnético será dado em Tesla, ok? Representado pela letra B. Olha que maravilhoso. B representa para nós, a partir de agora, o campo magnético. Não sei por que B, ok? Cuja unidade é tesão. Tesla. Em uma homenagem linda e póstuma, né? A Nikola Tesla aí, tá aí a unidade do campo magnético, ok? Que nós vamos chamar de B e vamos representar como unidade o Tesla. E a gente já começa a calcular ele a partir de amanhã, ok? Em uns pingos de eletricidade novamente para a gente aí. Mas o que eu quero falar para vocês hoje? Preciso falar para vocês que uma bússola feita de uma agulha de ferro, ao ser colocada aqui em volta, ela vai se orientar segundo o campo magnético, mas não segundo qualquer lugar. Uma bússola sempre se orienta segundo o vetor campo magnético. Aí você olha para cá e fala assim, Simon, mas isso aqui não é vetor. Isso aqui são linhas de campo. Linhas de campo. Aonde está o vetor campo magnético? Lembra da matéria de campo elétrico? Tinha as linhas de campo. Mas aonde estava o vetor campo elétrico? Tangente ao ponto nas linhas. Então, nós vamos dizer que o vetor campo magnético é tangente às linhas de campo. Que também são chamadas de linhas de indução aqui, tá? Linhas de campo magnético ou linhas de indução também são conhecidas dessa forma. E aí, meu amado, olha que doido.
Pego aqui um ponto aqui. Aí, o vetor campo magnético. Pego um determinado ponto aqui. Só seguir a orientação da linha, tá? Olha o vetor campo magnético. Pego um determinado ponto aqui. Olha o vetor campo magnético. Só lembrar que o maior campo magnético está sempre presente aonde eu tenho maior aglomeração de linhas. Por isso o campo sempre é mais forte nos polos. É óbvio, né? Aonde o campo magnético é mais forte. E aí se eu colocasse uma bússola aqui, ó padrinho, ela ficaria orientada na mesma direção e sentido do vetor campo magnético. É assim que funciona no planeta Terra, quando eu coloco uma bússola, né? A gente vai ver amanhã como que funciona isso, mas é nesse naipão que funciona. No lugar onde eu colocar a minha bússola, ela vai apontar sempre na direção, o norte dela, né? A agulha pintada, ó, o norte dela sempre vai seguir o vetor campo magnético, porque é ele que vai levar para onde? Para o sul, já que o norte quer entrar no sul. Para você ter uma aplicação disso aqui, muito legal, a Terra, amanhã a gente vai ver, é um grande campo magnético, né? Um grande ímã, e nos polos da Terra, muito próximo, tem os polos magnéticos, e é o único lugar que você consegue interação entre magnetismo e carga elétrica. Tem carga elétrica em volta do planeta inteiro, né? Tem carga elétrica em torno do planeta, mas somente nos polos é que se tem uma força magnética muito grande que consegue movimentar cargas elétricas e você enxergar a aurora boreal, que é demais, né? Um fenômeno que só acontece nos polos devido ao campo magnético forte nos polos da Terra e fraco em torno. Então, fraco nos entornos e forte aqui nas pontas, ok? Tira um print, por favor, porque a nossa aula vai acabar em alguns segundos, se não tiver dado prazo aí, para depois você copiar. Valeu, Simon. Em Tá, irmão. paz. Valeu. Um beijo Abraço. grande, tá? Aqui, você posta hoje? Agora. Beleza. Beijão, moçada. Valeu.